Autoobservação. Você vai para o mundo interno, a primeira coisa que você identifica é a capacidade de observar a si mesmo. Isso é muito importante. Veja que interessante. Quando você está perdido na sua memória, na sua ansiedade, expectativa, dúvida, medo, vai saber o quê? Qual emoção você gosta mais? Você não tem ciência que está aí. Isso é o apego. Isso é o equívoco. A partir do momento que você identifica que está com raiva, medo, dúvida, luxúria, ou vai saber o quê? Você já está separado dessa força. Essa autoconsciência, essa capacidade de saber que está no estado equivocado diante da vida é o princípio da cura. Vou repetir. Quando ocorre algo e você se perde nas velhas mazelas de sempre, com a ideia de que está certo, que tem que ser do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, ou se perde nas opiniões, você tem a ilusão que você tem que escolher um time, você não tem ciência de que você está aí. Lembra numa linha do tempo? Você se perde aí. Você tem certeza absoluta que ficar nesse estado é o certo. Você não questiona esse estado. Quando você começa a questionar esse estado, que é o nosso convite, o primeiro passo é questione o estado que você está. Surge o estado de autoobservação, surge o perceptor interno. Esse cara nos interessa. Esse estado nos interessa. Não é o mundo que acaba com você, é sua resposta ao mundo que te corrói. Não é o outro que acaba com o seu dia, é sua resposta ao outro que acaba com o seu dia. Então, o que você vai estar observando? Você vai estar observando o movimento da sua mente, ou seja, nada mais do que memória, nada mais do que seu passado. A questão é reposicionamento. Assumir essa autoobservação de tal forma que você gere em si mesmo uma autonomia, uma integridade. O que surge na mente nada mais é de um comportamento padrão passado que nós temos. Isso se chama karma. E o convite a observar de maneira pacífica e gentil a própria mente se chama dharma. Nós temos que assumir a responsabilidade pela integridade que nós somos, em essência. Nós temos que transformar o nosso cotidiano numa experiência espiritual. Tem que parar com essa infantilidade de acreditar que a vida nos deve, que a vida tem que acontecer porque nós queremos e de uma maneira como nós queremos. A pergunta é, o que nós podemos oferecer à vida hoje? O que nós podemos oferecer a nós mesmos, a nossa família, a nossa equipe de trabalho hoje? O estado de observação ele é sempre pacífico, ele é sempre gentil, ele é sempre inteligente. Ele compreende que fazemos o melhor sempre. E aprendemos com os equívocos, que a relação com a vida é ativa, que ninguém é proprietário da expressão do amor e da inteligência, ninguém é proprietário da gentileza, da generosidade e da compaixão. Isso é natural, você pode expressar isso, porque a tua liberdade está aí. A tua autonomia de observar algo e falar isso me serve ou não. Isso de maneira equânime, sem sair no tapa. Então não importa o que possa surgir na sua mente. A questão é que você vai ter que ter a capacidade de perguntar a si mesmo: quer continuar pensando assim e sentindo assim diante da vida? Então existe a autoobservação, ir para o mundo interno. Surge o perceptor, esse é um estado. Depois que você identifica esse estado, e é claro que também surge o objeto interno, pensar ou sentir, que nada mais é do que memória, você vai notar uma distância entre os dois, claro, senão não há o observar. O desafio, a partir desse ponto, quando você compreende essa teoria e identifica na prática, que é fundamental, você vai ver que o desafio é simplesmente estabelecer-se num estado de equanimidade. O desafio é manter-se com uma mente equânime. Sempre que você percebe a sua mente reagindo, você toma distância e fala, peraí, eu não vou responder assim.